a saída de Malta foi a mais agradável possível. Dia de sol, com um vento de popa na força certa para um velejar tranquilo. Chegando Malta, com a vela grande toda aberta, bem calmo, o vento está tranquilo, mas vão ser 2 a 3 semanas até chegar no Líbano. E de lá mais uma semana até chegar na Síria, onde acaba o projeto. Essa ilha tem forma do peixe, como falavam os antigos fenícios. O nome Malta quer dizer ilha que tem forma de peixe. Mas como esta seria a última grande travessia do projeto, com várias semanas à frente, o bom começo não era garantia de que a viagem toda seria assim, segura. E de fato, não foi. A próxima parada seria o país de onde os fenícios se originaram, o Líbano. Em 2008, um grupo de aventureiros construiu na Síria uma réplica de navio fenício do ano 600 a.C. Seu objetivo? Refazer a lendária primeira circunnavegação do continente africano, encomendada pelo faraó egípcio Neco II e narrada pelo historiador grego Heródoto. Foram 20 mil milhas navegadas, parando em 15 países, ao longo de 2 anos. E um brasileiro para contar a história. Sou Yuri Sanada, documentarista oficial da Phoenicia Expedition. Logo no dia seguinte, o primeiro problema a bordo. Ontem à noite, saindo de Malta, nós pegamos uma boia. Alguém passou por cima de uma boia com o barco e ela foi grudada na quilha. A boia foi embora de manhã, mas a corda continua lá. Então eu vou mergulhar para tirar essa boia. Eu não sou instrutor de mergulho, eu que vou. Eu podia ter feito mais cedo, mas eu queria fazer depois do almoço, porque se tiver tubarão na água, pelo menos já almoçaram. É um pouco mais seguro, eu acho. Um objeto estranho se fixou no leme. Clinton e Yuri mergulharam com o barco ainda em movimento para limpar a obstrução. It's clear to kill the engine. Okay. Or just kill the engine. I think it got it loose. Após 2 anos de viagens ao redor do continente africano, o barco já estava em condição lastimável. Eles precisavam com urgência de uns meses num estaleiro seco. Mas isto não iria acontecer tão cedo. Assim, consertando o que quebrava, os expedicionários seguiram em frente. O motor do barco, que foi colocado de qualquer maneira no Sudão, apresentou vários defeitos. Como a bomba d'água era erroneamente fixa, não permitia ajustes na correia. A solução indonésia foi mover todo o motor para o lado, desalinhando o eixo. A esta altura, o motor já estava solto sobre o berço e, com isto, todo o barco vibrava perigosamente. Do lado de fora, as coisas também não estavam tão bem. Quase todos os cabos de fibras naturais, como estes tie, estavam sendo trocados à medida que começavam a se romper. We are replacing one of the broken stays, so we can hoist the sail again. Trocar o cabo, com o cabo jogando muito de um lado para o outro, foi uma operação delicada e bem demorada. Yeah, I will not with dragon floats. Problem here. Eles logo repararam que o porão do barco começou a encher muito mais rapidamente. E, de fato, eles estavam afundando mais rapidamente. Ao invés das costumeiras 4 horas, o porão passou a ficar cheio em 1h30. Com isto, a bomba diesel de esgotamento de água foi colocada dentro da cabine, o que aumentou a sua eficiência, mas também contribuiu para aumentar o nível de monóxido de carbono dentro do barco. O motivo do alagamento acelerado foram algumas tábuas do casco perfuradas pelos vermes terumes, que crescem em água do mar. Muitos pontos estavam condenados, e a água jorrava para dentro do barco. It seems to be just one plank. That plank is gone. We are gone. Yeah, yeah, I'm glad the plank is still there. But... Nicholas e Tierman fizeram alguns reparos de emergência. So we're sinking. We're always sinking. Yeah, we're sinking faster now because of the holes. Sabendo que não ia durar muito. Eles colocaram pedaços de plástico nos buracos, mas ainda existia o perigo de umas das tábuas ceder e quebrar, o que os levaria ao fundo em minutos.
Neste caso, o plano era mergulhar e pregar uma tábua por fora, tapando o buraco deixado pela tábua perfurada. O problema seria se fosse de noite e o mar estivesse ruim. Em certa altura, a vela teve que ser reparada, mas para não perderem tempo, fizeram um remendo sem baixá-la. Isto dá trabalho, mas não se compara a ter que descer e subir a vela, sem falar de ter que parar o barco. Tough job. Yes. But an important one. A bit of a yank from on the rope to try and free it because it was caught, and then just the weakest point gave out, which was this. Alguns passageiros subiram a bordo para descansar em suas próprias travessias do Mediterrâneo. Aqui, um passarinho ficou a bordo por alguns dias, comendo batatinhas da cozinha e se divertindo com os tripulantes, que o chamavam de Bert. Numa manhã, quando observavam o contorno montanhoso da ilha de Creta ao norte, Bert voou para a terra, sem pedir permissão para o capitão para deixar o barco. Assim, consertando o que quebrava, os expedicionários seguiram em frente. What are you doing? Oh, we're wiring up the decorative lights for the outside of the ship when we're in harbour. Make it look pretty. So we're going to test the lights now, see if they work. If they work, then we're going to put them all around the ship on the rubbing strip. Very well. Okay. Apesar de todos os contratempos, após 17 dias navegando, o Fenícia concluiu a travessia do mar Mediterrâneo. Eles chegaram na noite de 11 de outubro de 2010. Agora, eles estavam oficialmente na região dos países fenícios, o Líbano e a Síria. A 12 milhas do porto, eles chamaram a marinha do Líbano pelo rádio, pedindo permissão de entrada no país. In this Phoenician replica ship, replica yacht, and we wanted to enter the port of Sur for historic reasons, and then we have with the Minister of Culture, we have a reception in Beirut on Friday. So we have an invitation from the Lebanese government for a reception in Beirut at the end of the week. So we are guests of the Lebanese government. Over. Try that. Over. You don't have any agent in Lebanon? Correct. We do not at the moment have an agent in Lebanon. Apontando a proa para a antiga cidade-estado de Tyre, eles entraram nas águas territoriais libanesas, conforme requisitado pelas autoridades, vindos do oeste num ângulo de 90 graus. Qualquer outro ângulo de entrada e seriam considerados não amigáveis. É que Tyre faz fronteira com Israel e as tensões na região sempre foram acentuadas. Mas o inesperado aconteceu. Come round slowly to 270. So what's happening? Well, we've just been told that we were not to enter Lebanese waters until they give us permission. So they told us to turn around and reverse our course to 270. So we better do as they say and turn around and just slowly back step our path.
retrace our path, eh? That's not the reception expected. Well, I thought he might just let us proceed slowly, or just wait, but I didn't think he'd tell us to turn around. So. Very well then. A gente não tem permissão para entrar no porto de Tyre, que era o antigo Porto Fenício. Estamos agora esperando, boiando fora da área, tem um navio de guerra nos acompanhando, para saber que a gente não vai voltar para lá sem permissão. E estamos conversando com eles agora, já são quase 11 da manhã, estamos aqui mais de 5 horas, estamos boiando, esperando eles decidirem se a gente pode ou não entrar no país. Isso que a gente tem convite do governo para visitar o país. Após um dia à deriva, finalmente eles receberam permissão para se dirigir ao porto, mas não em Tyre, mas em Sidon, a 25 milhas ao norte. Com isto, a cidade de Tyre perdeu a chance de ter um barco fenício de volta ao porto. Milênios após toda a frota ter sido destruída por Alexandre o Grande, em 332 a.C. Depois de esperar mais ou menos umas 7, 8 horas, boiando na frente de Tyre, nos mandaram prosseguir para a próxima cidade, que lá talvez a gente possa fazer a entrada no país. Então estamos seguindo pela costa. Fim de tarde já, perdemos um dia aqui boiando na frente do Líbano sem poder entrar no país. O barco chegou a Sidon após 10 horas de viagem noturna. As autoridades pediram que se aproximassem até 3 milhas do porto. Aí mandaram eles de volta para Tyre, pois agora tinham permissão para entrar lá, e não mais em Sidon. Eles propuseram então saírem das águas territoriais libanesas e esperar pela manhã para falar com o representante do governo. Neste ponto, a Marinha disse que não tinham mais permissão para deixar o Líbano, não podiam entrar no porto e não podiam deixar o país. Após muita negociação, os deixaram ancorar em frente a Sidon para resolver a questão pela manhã. Pela manhã, um oficial militar da Receita Federal veio a bordo e inspecionou o barco. Disse que esperassem pelo representante da imigração. Chegamos, finalmente estamos aqui no Líbano. Só que esperando, já faz um dia mais ou menos, esperando aqui o pessoal da imigração vir para o barco para a gente poder ter os vistos, poder ir para a terra. Por enquanto estão tirando as fotos ao redor do barco ancorado na baía de Sidon. Após várias horas, Philip e Yuri pegaram o bote e foram lá ver o que acontecia, pois já não respondiam pelo rádio. Após levar uma bronca, o mesmo oficial que veio a bordo os levou para a imigração. Então eles conseguiram permissão para atracar o barco no porto. O ponto de atracação ficava em frente do magnífico forte medieval da época dos Cavaleiros Cruzados, o Castelo do Mar, do ano 1100 d.C. Esta cidade é repleta de história, o que amenizou um pouco tanto aborrecimento burocrático e militar. Oficialmente, os europeus e brasileiros teriam os vistos para andar pela cidade, mas como os indonésios e o sul-africano não tinham este mesmo benefício, a imigração achou melhor negar o visto para todos. Enquanto esperavam, um agente de entidade histórica se ofereceu para buscar suprimentos. You split it up and then you fill it, right? If you want, I tell you. Oh yeah. From here. Okay. Do you want to come onto the ship? So we now have a ladder. I can. Yeah, of course you can. We're delighted to show you. And some ice cream. Oh really? Hello. Hello. Thank you very much. E até veio a bordo ensinar como fazer uma verdadeira refeição libanesa. Now we can see why. No, because we need to do it. And okay. Yeah, صحتين. Excuse me? صحتين. What must I say? And it's bon appétit. Okay. Français, c'est quoi? Whatever. Bon appétit je sais pas quoi. It's a bit dry. But pretty good. You don't like it? No, it's good. Try. For you, but okay. Yeah, nice.
Após alguns dias, sem poderem sair do barco, finalmente os amigos libaneses conseguiram organizar uma recepção adequada. De uma hora para outra, o prefeito de Saidon ia recebê-los, em uma cerimônia oficial de recepção. Assim, todos receberam vistos. Foram levados em um ônibus até um prédio histórico com escolta militar. Yeah, it's great to be free. I love freedom. Look at that. The Phoenician ship over there. George Fadul, and ladies and gentlemen, thank you very much for this excellent reception, and all of you, all the work that you have done to, make us welcome and to enable us to come really to the homeland of Phoenicia. The Phoenicians gave the world the modern alphabet, and they were the first global traders. They were trading on 3 continents. Not just here in the Mediterranean, but they were trading with Asia and with Africa, and maybe even more than that, maybe in the Americas as well. But people didn't really give them, if you like, the great credit for being the world's first, ocean-going traders. On that note, I'd just like to again thank you all for putting this reception on and for all the people. Aí foram agraciados com placas comemorativas da visita histórica. Depois, puderam passear pela cidade. Philip cometeu uma gafe ao dizer que tinha um brasileiro a bordo com sangue libanês. Para a imigração, Yuri entrou com seu passaporte italiano e, portanto, a confusão foi instaurada. Durante o passeio pela cidade, o coronel e o chefe da entidade histórica o levaram para o restaurante italiano, onde um garçom libanês, que já havia morado na Itália, o interrogou em italiano. Como o coronel viu os dois se entendendo e até rindo, dispensou Yuri, que pôde voltar para o grupo. Após passearem rapidamente por Saidon e terem ido jantar num restaurante típico, foram levados de volta ao Fenícia. Em seguida, partiram para a próxima cidade, a capital Beirute, onde se daria a recepção oficial ao país. A travessia foi curta, apenas 10 horas, e assim na madrugada, com o nascer do sol, estavam entrando no porto do Líbano, em Beirute. We're too early. Chegamos. Estamos em Beirute, finalmente. Agora é preparar a vela para parar no porto. 6 da manhã, 6 e pouco. Chegamos na hora exata. O dia está amanhecendo, tudo calmo. A gente já tem um local para ficar. A gente vai ter a cerimônia às 4 da tarde com o ministro do Transporte ou da Cultura. O porto é relativamente fácil de entrar e a vista de aproximação da cidade é fascinante. Em breve, eles estavam ancorando no porto militar. O Fenícia ficou ao lado de navios das Nações Unidas que mantêm a paz na região. Finalmente, com vistos recebidos em Saidon, eles puderam sair para passear livremente pelo Líbano. Beirute é conhecida como a Paris do Oriente Médio. E, de fato, a cidade oferece pontos muito interessantes para serem explorados.
Mesquitas suntuosas oferecem um espetáculo na cidade. Eles passaram por um bairro rico, com lojas de grife e obras de arte na rua. No porto, fizeram amizade com um sargento que os levou a passear pela noite de Beirute. Eles pararam num ponto com altas rochas, onde tradicionalmente os jovens saltam no mar. Aproveitaram para provar um café libanês nas ruas. Enfim, aconteceu a recepção oficial do Ministério da Cultura do Líbano, que marcou historicamente o retorno dos novos fenícios após a longa viagem de exploração. And the fourth member of the crew is Rob Foot, also from the UK. And last but not least, our only crew member with proper Lebanese blood is Yuri Sanada from Brazil. We hope that with the Phoenician project we can contribute a little bit to increasing more interest in what the Phoenicians achieved. And we've certainly learned a great deal about how wonderful their boats were to sail, and we've enjoyed it. And on behalf of the crew, we'd like to really say thank you to everyone who's made this tremendous voyage over the last 2 years such a success. So thank you on behalf of us. Após a recepção, o Fenicia foi levado para uma marina particular, a St. George, onde ficaria alguns dias, antes de prosseguir rumo ao norte. A marina ficava bem em frente onde o popular presidente Hariri foi assassinado em 2005. Ao lado, um grande calçadão com acesso ao mar. Enquanto eles se preparavam para zarpar para o próximo compromisso oficial, que prometia ser grandioso, alguns expedicionários viajaram pelos milhares de anos de história do Líbano.